Meu irmão, minha irmã, estamos retornando ao estudo do Apocalipse. Estamos no módulo de número 7, o Deus Trino. Nós estamos tratando dos personagens do livro O Apocalipse, o primeiro, o Deus Trino. Esta é a terceira sequência deste módulo. E nós vamos falar sobre o movimento da revelação, a saudação de Deus o Pai, a saudação do Espírito Santo e a saudação de Jesus Cristo. Nós temos colocado que a cidade, a Nova Jerusalém, é em formato de cubo, ela tem 12 portas, há um anjo em cada porta, não entra nada contaminado nesta cidade. E um detalhe muito importante é que no fundamento das portas nós temos as 12 tribos de Israel. Então nós temos na muralha tinha a grande e alta muralha 12 portas. E junto às portas 12 anjos, e sobre elas, sobre as portas, nomes inscritos que são as 12 tribos de Israel. Nós temos dito que Israel, ele é a esposa do Criador, então podemos dizer que o papel de Israel no eterno plano de Deus é ele ser o guardião da criação. Por outro lado, a igreja, ela é a esposa, será a esposa do Redentor, do Cordeiro. Ela é, então, a adoradora universal. Este é o seu papel principal de adoradora. Então, nós entramos aqui na saudação de Deus, o Pai. E esta saudação está em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo de número 4. Quando lemos esta saudação da parte daquele que é, que era e que há de vir, nós temos dito que esta saudação, ela aponta para o Filho. No entanto, quando lemos a sequência da saudação, aparece o Espírito Santo e aparece o Filho. Então, se aparece o Espírito e o Filho por exclusão, esta é a saudação que coloca em proeminência Deus, o Pai. E quando nós olhamos para esta saudação em Apocalipse capítulo 1, o versículo 4, nós fizemos já uma demonstração que quando colocamos a linha temporal da revelação, anterior à cruz, podemos declarar que é a manifestação de Deus o Pai, o trabalho de Deus o Pai. A cruz e o período da graça é a manifestação do Espírito Santo. E o retorno de Jesus, e daí em diante, é a manifestação do Filho de Deus. Colocamos de forma didática para que nós possamos evidenciar melhor o papel de cada pessoa da Trindade. Então essa saudação, Deus, aquele que é, que era e que há de vir, ela é uma saudação que implica o tempo passado, o presente e futuro, sincronizado com o eterno. E ela traz consigo duas revelações. Então, é bom que você me acompanhe pela sua Bíblia, por dois motivos. Primeiro, porque a Bíblia, ela é uma palavra viva. Você pode se deparar com um verso que vai falar profundamente com você. O segundo motivo é que depois que a live termina, o que fica com você é a palavra de Deus. Então, se você acompanha na Bíblia aquilo que eu estou mencionando, você, ao terminar a live, continua com a palavra, sim, relacionando com ela. Então, em João capítulo 1, verso 4, a saudação é da parte daquele que é, que era
e que há de vir. Essa saudação, ela está em conexão com Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Vamos manejar a Bíblia. Nós temos que voltar a ter o gosto de ter o contato com a palavra de Deus, de estar procurando o texto bíblico. Eu me lembro que quando eu ia com a Bíblia na igreja e o pastor preparava para citar um texto que ele ia ler, eu ficava me perguntando se eu ia encontrar o texto mais rápido do que ele. Êxodo capítulo 3, o versículo 14. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: ainda dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Aqui está Deus se apresentando como Deus presente, portanto, o Deus eterno, o Deus que é atemporal, e ele se apresenta como eu sou, o Senhor da história. Lá em Apocalipse, no capítulo 4, o versículo 10, o versículo 2, nós temos esta manifestação de Deus. Uma das coisas que me impressiona nas Escrituras é como ela nos coloca em contato com o Deus dos céus. Então, Apocalipse capítulo 4, o versículo 2, se você encontrou, curta esta live como uma demonstração da sua participação ativa na exposição das Escrituras. Apocalipse capítulo 4, verso 2 diz: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Este alguém sentado é o Pai. Por que colocamos o Pai? Porque na sequência da revelação, nós de novo encontramos o Espírito Santo e o Cordeiro. Por exclusão é o Pai. E eu coloco por exclusão sempre que há uma manifestação do Pai, porque Jesus disse: quem vê a mim, vê ao Pai. E esta é uma declaração que se aplica ao Filho de Deus. Então vamos examinar João, capítulo 10, versículo 30. Se você encontrou, curta essa live demonstrando que você está acompanhando o sequenciamento dos textos. Eu e o Pai somos um. Quando eu leio esta expressão, eu e o Pai somos um, eu fico me perguntando quando o apóstolo Paulo, aliás, quando o apóstolo João, ele declara: Deus nunca foi visto por alguém. No entanto, nós temos muitos lugares na Bíblia que alguém afirma que viu Deus. Jesus diz que eu e o Pai somos um. Quem vê o Pai, quem me vê, vê o Pai. Então nós podemos entender que o Pai nunca foi visto, mas a criatura consegue, através do Filho, ver o Pai, porque o Pai é a exata expressão do Filho. Então, em João capítulo 12, 45, curta se você já encontrou primeiro do que eu, João 12, 45, diz assim: contudo, João 12, 45, e quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Ver Jesus é ver o Pai. Eu fico impressionado com esta afirmação, porque demonstra a santidade de Deus e a incapacidade do ser humano se apresentar diante dessa santidade. Deus, o Pai, se torna um ser extremamente misterioso, mas perceptível, conhecível, se permite dar a conhecer, porque Jesus é a expressão da imagem dele. Guarda aí João capítulo
o Evangelho de João, porque nós vamos voltar a ele, mas vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus, capítulo, vamos ver se é Hebreus, capítulo 1, se você for mais rápido que eu, curta. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Olha o que está escrito. Jesus, ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Jesus é a expressão exata de Deus. Não vemos o Pai, vemos o Filho. Quem vê o Filho é a mesma coisa de ver o Pai. Então, quando nós estamos dizendo que na saudação do Apocalipse nós estamos contemplando o Pai, há uma pergunta: de fato estamos vendo o Pai ou o Filho, e por causa de ver o Filho, o Pai? Em João, capítulo 14, versículo 9, por isso que eu disse, guarda o Evangelho de João aberto, se você encontrou, curta essa live. João 14, 9, disse-lhe Filipe: há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido? Quem me vê, a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Deixe-me dizer uma coisa para você. Talvez você estranhe alguém apresentando o livro do Apocalipse. Não é comum. As pessoas normalmente falam de outros livros da Bíblia. Talvez você estranhe mais ainda alguém dando tanta ênfase acerca de quem Deus é e como ele se manifesta. As outras pessoas estão muito preocupadas em saber quem ele é e o que é que ele é capaz de fazer. Porque a tônica desse mundo é: seja bem-sucedido. Então, tudo que a pessoa consome visa buscar o seu próprio sucesso pessoal. E quando ele se depara com um estudo em que a ênfase é dada sobre conhecer o Pai, ele fica meio sem sentido naquilo que ele ouve. Mas por que então eu dou ênfase ao Pai e não falo desta maneira como se comumente espera ser dito? Porque Filipe chega para Jesus e disse: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Se eu me coloco como discípulo do Senhor, qual é a minha preocupação? Eu quero ver Deus. Eu quero ter comunhão com Deus. Eu quero conhecer Deus. Já ministrei aqui em um dos vídeos anteriores acerca da oração. Pedi e recebereis. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. E eu fiz uma conexão dessas 3 fases da oração da seguinte maneira. Você chega diante de Deus e pede: Senhor, dá-me o sustento desse dia. E o Senhor graciosamente manda o que você pediu, o sustento desse dia. Todos os dias da sua vida, desde que você aprendeu essa oração até o dia de hoje, você está pedindo: dá-me o pão desse dia. E todos os dias, o Deus do céu te dá o pão desse dia. E um dia você para e pensa: quem é esse Deus que todos os dias me alimenta? Você quer conhecê-lo. Imagina você trabalhar numa empresa, numa grande empresa. Numa grande empresa, eu não sei se eu conheço o nome de um grande empresário hoje. É tão difícil. Eu sei, tem o dono da Havan, não sei o nome dele. Mas vamos supor que você trabalhe na Havan. E você recebe o seu salário, você é promovido, você cresce. E um dia alguém chega para você e diz: olha, está aí na porta o dono da Havan. Você corre, vai até a porta, porque você quer conhecer
Quem é que proporciona para você o emprego? Então, em gratidão a tudo aquilo que você extrai daquela empresa, você chega um dia que fala, eu quero conhecer quem é o dono da empresa. Então, de tanto receber o pão de cada dia, uma hora você fala, agora, isso é... Deixe-me colocar de uma outra maneira. O judeu tem tanta certeza que Deus lhe proveu o pão de cada dia, que a lógica de um judeu não é pedir, Deus, dá-me o pão de cada dia. A lógica do judeu é, Senhor, dá-me uma bacia grande para caber o pão que o Senhor me dá. E cada dia ele pede uma bacia maior. E ele fica milionário, bilionário. Por quê? Porque ele tem tanta certeza que Deus dá o pão, que ele, em vez de pedir pão, ele pede bacia maior, para cada dia receber mais pão. Então, chega uma hora que você fala, eu vou parar de pedir pão. Eu vou começar a buscar quem é que me entrega o pão. E ele vai buscar conhecer o Deus provedor do pão. Então, essa segunda fase de maturidade espiritual, você não está mais preocupado com o seu sucesso pessoal. Se você tem ou não tem sucesso, isso é indiferente, faz parte da contingência da vida. A vida é um ciclo, uma hora você é bem sucedido, na outra hora você passa por uma tribulação. Mas o que te fascina é conhecer quem Deus é. É o segundo nível de maturidade. Então os Filipe estavam aqui, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele está procurando o Pai. Então nós temos que abrir a Bíblia para procurar Deus. Nós temos que ler o texto e falar, quando Jesus disse, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Mas espera lá, Filipe disse, mostra-nos o Pai. E Jesus diz, mas eu estou com vocês e vocês ainda não me conheceram. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes, como dizes tu, mostra-nos o Pai. Vamos para Apocalipse, capítulo 5, versículo 6. Se você encontrou primeiro do que eu, curta esse vídeo, essa live, mostrando que você está intensamente participando da leitura da palavra. Apocalipse, capítulo 5, o versículo 6, diz assim, então vi no meio do trono. Olha, se você é mais visual do que eu, volte para Apocalipse capítulo 4, verso 2. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Vamos lá. Vamos verificar uma coisa aqui para ver se você está entendendo a visão. Olha aqui. Tem um trono. Tem um trono. E o texto diz assim, tem um no trono. Olha o verso 3 de Apocalipse. Tenta junto comigo entender a visão. Tem um no trono, semelhante à pedra de jaspe e de sardônio. Eu nunca vi uma pedra de jaspe e sardônio, mas uma pedra é alguma coisa desse tipo. Pedra é pedra, uma pedra. Quando a gente vai na rua e pega uma pedra, a ideia que a gente tem de pedra é alguma coisa desse tipo. Então ali tem uma pedra. E quem é essa pedra? Lembra que a Bíblia fala da rocha eterna? Quem é essa pedra que está no trono? O Pai. Agora, eu tenho na minha cabeça, eu não sei se você tem isso na sua cabeça,
Mas eu aprendi quando eu não conheço muito de física, mas o pouco que eu conheço era uma coisa que me diziam em sala de aula: dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Dizem que é uma regra da física. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Se eu tenho um trono e eu tenho alguém sentado no trono, então vamos imaginar que esse alguém sentado no trono seja uma pedra. Alguém sentado no trono em formato de uma pedra. Então tem uma pessoa sentada nesse trono. Isso é Apocalipse capítulo 4, verso 2. Aí nós vamos ler Apocalipse 5, verso 6, diz assim: e vi no meio do trono um cordeiro. Aí a minha cabeça entra em parafuso. Como assim? Tem uma pessoa sentada no trono, que nós identificamos como Deus o Pai. E no meio do trono tem um cordeiro. No meio do trono tem um cordeiro. Então quem está no trono? O Pai ou o Filho? No meio do trono tem um cordeiro. No meio do trono tem um cordeiro. No meio do trono e dos dos seres viventes, aparentemente ele pode estar dizendo que no meio do trono, no meio do trono e dos quatro seres viventes, então ele pode estar aqui ou ele pode estar aqui. Ele pode estar aqui na frente do trono. Se nós considerarmos que temos 24 tronos, 24 tronos, 24 tronos, 24 tronos, e ele está aqui, no meio, entre esse trono e os demais tronos. Temos o cordeiro. Então vi no meio do trono, em quatro seres viventes, um cordeiro como tendo sido morto. E quando a gente lê essa palavra, um cordeiro como tendo sido morto, é como se a ideia que o verbo grego tenta nos transmitir aqui, é como se Jesus tivesse terminado de morrer na cruz, como tendo sido morto. É como se ele estivesse com os seus braços abertos e o sangue escorrendo. O que nos dá a entender que quando o sangue de Jesus escorreu na cruz, é como se aquilo criasse uma fonte eterna de sangue. O sangue, nós somos purificados pelo sangue do Cordeiro. É como se aquele sangue eternamente tivesse saindo de Jesus. E esse sangue nos purifica. Esse sangue nos perdoa, nos transforma. E aí nós temos aqui então a adoração de Deus, o Pai. E em seguida nós temos a adoração de Deus, o Espírito. Apocalipse capítulo 1, abra comigo, e se você encontrou o capítulo 1, verso 4, já esteja curtindo. 1:4, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Imagina você, diante do trono, nós temos 7 espíritos. 7. Vamos ver se o vermelho me ajuda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espíritos diante do trono. Mas quem é os 7 espíritos? Vamos a primeiro em João, capítulo 3, verso 34.
Agora você vai encontrar primeiro do que eu. João 3,34. João 3,34. Olha o que diz ali. Pois o enviado de Deus, Jesus, fala as palavras de Deus, fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Você consegue entender isso? Olha, tem certas coisas na Bíblia que a minha mente entra em colapso. Por que a minha mente entra em colapso? Porque se por um lado a lei da física diz dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, por outro lado, a lei da física, quando ela fala em um corpo, na minha visão, o corpo é um conjunto limitante. Ou seja, você está me vendo aqui um corpo humano, e esse corpo humano é limitante. Eu não consigo pegar nada aqui, nesse espaço vazio. Por quê? Porque o meu corpo não contempla o espaço vazio. Eu pego aquilo que ele solidamente consegue tocar. Mas aqui, quando a gente lê na Bíblia, vamos ser cheios do Espírito Santo, qual é a medida da plenitude do Espírito Santo em nós? Se nós pudéssemos ter aquela barra de enchimento, chegaria um momento que dá 100%. Quer dizer, o Espírito Santo poderia nos encher 100% de nós. Aqui diz, ele fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. Mas vamos pegar o contrário da leitura. Pois o enviado de Deus fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito. Ponto. Ou seja, eu sou capaz de falar a palavra de Deus para você, porque eu tenho o Espírito de Deus comigo, em um grau de enchimento. Se eu estiver cheio do Espírito, eu estou cheio do Espírito, vamos dizer, até o ponto de 100% do meu ser estar completamente dominado pelo Espírito Santo. Deixa eu colocar uma coisa para você de uma outra maneira. De tudo que eu já li, de todas as histórias que eu já li bastante. Eu li a história de Charles Finney. Não sei quem conhece aqui a história de Charles Finney. Alguém que está aqui se conhece a história de Charles Finney, escreva sim, conheço. Charles Finney. Conta a história de Charles Finney, que ele foi em uma fábrica em que trabalhavam mulheres, como fábrica de algodão. E as mulheres trabalhavam naquela fábrica. Diz que era mais ou menos em torno de 100 mulheres naquela fábrica. E Charles Finney entrou naquela fábrica onde 100 mulheres estavam trabalhando. O dono da fábrica mandou parar a fábrica para que as mulheres pudessem ouvir Charles Finney. Conta que uma mulher que estava entre aquelas 100 mulheres tinha toda a característica de ser uma mulher prostituta. Aquela mulher olhou para Charles Finney como uma prostituta olharia para um homem. Não sei como é que vou explicar como é isso, mas como uma prostituta olharia para um homem, como quem quer seduzir o homem com o olhar. Imagina você, Charles Finney, parado diante de uma prostituta que pelo olhar ela quer seduzir o homem. A história conta que do jeito que ela olhou para Finney, Charles Finney olhou para aquela mulher, mas como um olhar de um homem cheio do Espírito Santo. Como que vai ser esse olhar? Um olhar compassivo, um olhar misericordioso, um olhar bondoso. E diz que aquela mulher olhou para Finney e Finney olhou para a mulher. Os dois ficaram um olhando para o outro. Finney não havia falado nada. E de repente aquela mulher caiu de joelho
em prantos, caiu de joelhos em prantos, e ela começou a chorar, confessando os seus pecados, e as mulheres do lado começaram a cair de joelho em prantos. Charles Finney não tinha dito uma única palavra, e diz que quando o dono desceu de novo e olhou aquela situação, não havia mais como fazer nada naquela fábrica, porque todas aquelas 100 mulheres estavam prostradas em prantos. Isto é um homem cheio do Espírito Santo. Eu falei isso para dizer como é um homem que tem o Espírito Santo sem medida. Porque de nós é dito, você está cheio do Espírito Santo. Mas de Jesus é dito, o Espírito Santo é tanto nele que não tem medida para dar esse tanto. Esse Espírito Santo, que em Jesus veio sem medida, ele é nominado 7 Espíritos em Isaías capítulo 11, versículo 2. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 11, versículo 2. Porque se nós queremos que Deus resolva as coisas que a gente luta para vencer, nós temos que ter um senso da grandeza de Deus. Isaías capítulo 2, vamos contar. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. 1. O Espírito de sabedoria. 2. O Espírito de entendimento. 3. O Espírito de conselho. 4. O Espírito de fortaleza. 5. O Espírito de conhecimento. 6. E o Espírito de temor do Senhor. 7. 7 Espíritos. Você vai dizer assim, Pastor César, qual é a vantagem de sabermos que o Espírito de Deus é 7 tochas, nominado em 7 nomes? Segura o texto em Isaías 11 e abra o texto abra seu texto em Ezequiel 2. Segura em Isaías e abre em Ezequiel. Se você conseguiu fazer isso, curta esse vídeo. Agora, pasme para o que vai acontecer aqui em Ezequiel, capítulo 2, versículo 2. Olha o que vai acontecer. O verso 1. Então essa voz me disse, filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Deixa eu segurar a Bíblia aqui. Afastar a cadeira. Olha o que o Espírito de Deus, a ordem que é dada. Filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Vamos supor que eu seja Ezequiel. E eu estou sentado aqui e o Espírito e eu ouço a voz de Deus falando isso comigo. Filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Eu faço pilates. Eu deveria levantar sem usar as mãos, mas eu não consigo. Eu vou ter que usar as mãos na mesa. Põe-te de pé. Estou me colocando de pé. Põe-te de pé. Estou me colocando de pé. Pelo que eu consigo explicar para você, no que eu estou fazendo, eu estou me esforçando. Eu estou usando força. Os meus músculos estão, como eu vou dizer, estão contraídos para eu me levantar. Agora, vamos continuar a leitura. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé. E ouvi o que me falava. Agora muda a figura, porque não é eu fazer esse movimento, mas é uma pessoa chegar por detrás de mim, me segurar
e ela usar a força dela para me levantar. Ela usar a força dela para me levantar. Quer dizer que quando eu fiz o movimento de me levantar e aparentemente eu usei os meus músculos, quem de fato processou a força para que os meus músculos se contraíssem e me colocasse de pé foi o Espírito de Deus. Vamos voltar lá. Vamos contar de novo? Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento e Espírito do temor do Senhor, 7. Agora vamos contar os dias da semana: domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, 7. Vamos que você se apresente todos os dias, sem faltar nenhum dia diante do Senhor. E você lê lá no livro de Ezequiel: Senhor, que o teu Espírito, o Espírito do Senhor me levante. Domingo. Segunda-feira, que o Espírito de sabedoria me levante. Terça-feira, que o Espírito de entendimento me levante. Terça-feira. Quarta-feira, que o Espírito de conselho me levante. Quinta-feira, que o Espírito de fortaleza me levante. Sexta-feira, sábado, que o Espírito de conhecimento me levante. E sábado, que o Espírito do temor do Senhor me levante. Você consegue compreender o significado de 7 Espíritos? Nós não temos como pedir para que o Senhor nos dê os 7 instantaneamente, como dá a Jesus sem medida. Porque ele vai, olha, hoje você vai receber o Espírito de sabedoria para você entender como agir diante de uma situação, mas no outro dia ele vai falar: não, hoje você não vai fazer nada, você tem que só entender, o Espírito de entendimento. No outro dia ele vai falar: não, hoje não é para você fazer nem para entender, é para você dar um conselho, Espírito de conselho. Não, hoje é para você aguentar o tranco da tribulação, é o Espírito de fortaleza, porque você tem que ajudar alguém. Não, hoje você vai ter o Espírito de conhecimento, você vai saber como neutralizar essa situação para ela não acontecer mais. No último dia ele vai falar: você vai ter que tremer diante de Deus, Espírito do temor do Senhor. Você consegue entender o valor da saudação? E quando você lê a saudação com essa dinâmica toda, como que ela tem que impactar você? Não é somente abrir o Apocalipse capítulo 4 e ver diante do trono de Deus 7 tronos, 7 espíritos, mas voltar imediatamente para Isaías e tentar entender nominalmente cada um do Espírito, cada uma da manifestação do Espírito de Deus. E aí você fica de fato impactado, porque a Bíblia diz: o povo que conhece o seu Deus faz maravilhas. Por que nós não temos feito maravilhas? O nosso conhecimento de Deus é tão baixo, é tão pequeno, é tão insignificante, que a gente apequena o nosso Deus, diminui o nosso Deus. Nós temos que mudar a maneira como nós lemos as Escrituras. Nós estamos lendo o Apocalipse, nem saímos do capítulo 1, nós estamos tentando entender somente a saudação, o Espírito de Deus. Ele enche a terra. Isaías 11:9. Não se fará mal nem dano, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Amém, pastor Jonasson?
Deus seja louvado. O Espírito do Senhor habita e sela o cristão. Nós somos templo ambulante do Espírito de Deus. Mas nós somos uma carta selada. É que eu não posso pegar o meu celular para mostrar para vocês. Mas eu baixei no meu celular a harpa cristã com música, o cantor cristão da Igreja Batista com música e o inário da Igreja Presbiteriana com música, 3 inários. E aí eu ouço e canto junto com eles, cada um dos inários todo dia. Então eu já estou cantando a música de número 104, ou seja, eu já cantei 300 músicas dos 3 inários, ao longo de um período aí, não sei quanto tempo. O que eu fico perplexo com a composição dos inários. Como que aqueles antigos anelavam o reino de Deus e a paixão deles era o selo, porque eles esperavam estar na Nova Jerusalém e nós estamos falando da Nova Jerusalém, do Senhor Deus, onde não haverá choro, dor, não haverá doença, enfermidade. O Espírito de Deus ensina todas as coisas e nos faz lembrar as palavras de Cristo. O Espírito de Deus convence o homem do mundo, do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito de Deus dá testemunho de Jesus. O Espírito de Deus nos guia em toda a verdade e anuncia as coisas vindouras. O Espírito de Deus glorifica Jesus Cristo e anuncia tudo que pertence a Ele. Você não tem o desejo anelante de conhecer esse Espírito? De ter comunhão com Ele? De amar a Bíblia ao ponto de que, se você está diante de alguém ministrando a palavra de Deus, você abre a sua Bíblia para que... Break news. Me lembrei agora. No começo da minha fé, eu tenho 64 anos. Eu me converti aos 18 anos. Eu fiz teologia 86, eu me formei em 86, 6 menos 1, 5, 25 anos. Eu me formei com 25 anos. Entre 18 anos e 25 anos, eu não sei quando isso aconteceu, eu abri minha Bíblia. E quando eu abri minha Bíblia, tinha uma centelha de fogo pairando sobre a Bíblia. Uma centelha de fogo pairando sobre a Bíblia. A Bíblia é uma palavra de fogo. O Espírito Santo é manifestação de fogo. E a Bíblia é uma manifestação de fogo. Vamos ver se eu encontro aqui a Bíblia como, não vou encontrar, a manifestação de fogo. Então nós temos que amar a palavra, porque o Espírito de Deus e a palavra se comunicam mutuamente. E aí nós temos a saudação de Jesus Cristo. A saudação de Jesus Cristo. Nós temos Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Da parte de Jesus Cristo. E quando fala dele, tem que detalhar. A fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano do rei da terra.
E aí nós pegamos e abrimos Marcos capítulo 10. Se você encontrou, curta esse vídeo, essa live, que você está sendo mais rápido do que eu. Marcos capítulo 10, versículo 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele se humilhou, assumindo a forma de servo, se fazendo semelhante aos homens. Aí nós abrimos em Tito, capítulo 2, versículo 14. Tito, capítulo 2, versículo 14, e vamos ler assim: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Você faz parte desse povo? Um povo que foi resgatado para se tornar zeloso de boas obras, purificado das iniquidades. Um povo que ele separa para si, um povo que ele chama como seu, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Ele se apresenta como servo e agora se apresenta como redentor. E aí você vai e lê em Filipenses capítulo 2, verso 11, se você encontrou, curta essa live, mostre a sua rapidez em manusear a palavra de Deus. Apocalipse 2:11, toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Ele se apresenta como fiel testemunha, ele se apresenta como primogênito dos mortos, ele se apresenta como soberano dos reis da terra, ele se apresenta como servo, ele se apresenta como redentor, ele se apresenta como Senhor. Como não se encurvar? Nós estávamos lendo Apocalipse capítulo 1. João aqui está fazendo a dedicatória, mas quando ele se deparou com o Senhor, nós vemos isso no verso 12 de Apocalipse 1. Voltei-me para ver quem falava comigo. Aí no verso 13, no meio viu semelhante ao Filho do Homem. Aí nós pulamos para o verso 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Quando eu vi, caí a seus pés como morto. A palavra de Deus impacta você? Ela causa em você esse estremecimento? Você é cheio do Espírito Santo? Porque a sétima manifestação do Espírito Santo é o espírito do temor do Senhor. O temor a Deus faz você tremer nas bases. João, quando viu Jesus, ele tremeu nas bases e caiu como morto. A gente não espera cair como morto hoje, mas tremer nas bases dá para tremer. Paulo dizia, eu sou o último dos pecadores, porque eu não sou digno. Eu saí batendo, perseguindo a igreja, prendendo os cristãos do caminho. Eu saí, batendo neles, torturando eles, para ver se eles negavam a sua fé. Estevão morreu aos meus pés, apedrejado. Eu era um homem de coração duro, e agora convertido, eu me considero indigno de estar entre meus irmãos. E aí ele dizia, se eu faço isso, é tão somente pela manifestação da graça de Deus. Quando você lê a dedicatória às 7 igrejas,
É esse o impacto que a palavra de Deus traz sobre você? Temor e tremor? Ou o Apocalipse é para você uma questão teológica a ser debatida? Você quer um livro que transforma você, fala com você, muda você, ou você quer ter um livro de debate teológico? Se esse vídeo fez sentido para você, curta. Compartilhe com alguém que precisa ter esse mesmo impacto que você está tendo. Salve para você rever esse conteúdo. Siga-me para que possamos crescer juntos na graça e no conhecimento do nosso Deus. Manifeste as suas impressões escrevendo como que estas verdades estão impactando a sua vida. Testemunhe. O meu lema é conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Eu sou o pastor César Azevedo. Grato por me ouvir e até a próxima.